Os bovinos foram introduzidos no bioma amazônico lá no século XVII, quando os portugueses trouxeram das ilhas de Cabo Verde alguns animais mestiços. Inicialmente criados em Belém e depois transferidos para a ilha de Marajó e posteriormente difundidos para o Baixo Amazonas, ocupando sempre áreas de pastagens naturais, os primeiros 350 anos de atividade pecuária na Amazônia pouco contribuíram para o desflorestamento da região. Somente com a nova lógica da ocupação deslanchada pelos governos militares, a partir lá de 1966, com a criação do Sudã, cujo objetivo era acelerar o desenvolvimento econômico e a ocupação na região, começaram as alterações mais perceptíveis no bioma amazônico. Nesse período, o governo militar deu início aos grandes projetos de colonização e de desenvolvimento na Amazônia, como o Programa de Integração Nacional, lá em 1970, o Programa Polo Amazônia, lá em 1974, o Programa Grande Carajás, em 1980, e o Programa Polo Noroeste, em 1983. Esses grandes programas institucionais tinham como objetivo principais o incentivo às atividades econômicas e à colonização de grandes extensões de terra. Um relatório inédito produzido pela ONG Mercy for Animals evidencia a relação direta entre o desmatamento da floresta amazônica e a abertura de novas áreas de pastagem para a pecuária em municípios do Pará e de Rondônia. De janeiro a junho de 2020, o desmatamento ele aumentou 25%, em comparação com o mesmo período lá em 2019. E a pecuária continua sendo a principal causa dessa destruição. Em meio século, de 1970 a 2019, 718.918 quilômetros quadrados da floresta amazônica foram destruídos, ou cerca de 17% da cobertura florestal anterior a 1970, o equivalente a uma área maior que a França continental, a Inglaterra e a Bélgica juntas. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, de 1990 a 2005, mais de 80% da área desmatada na Amazônia brasileira foi transformada em pastagem. Todos os anos, o fogo rouba partes da Amazônia. Esse é o traço mais marcante do avanço da agricultura e da pecuária. Ambas são atividades economicamente importantes. A queimada ela é uma prática de manejo agrícola usada para abrir espaço para as plantações de subsistência, que é também chamada agricultura de corte e queima, e para as pastagens que serviria como alimentação para o gado. O fogo ele destrói as áreas naturais de cerrado e da floresta tropical. Na Amazônia brasileira, as queimadas geralmente se espalham floresta adentro, a partir das terras agrícolas adjacentes. Entre os anos 2000 e 2002, os incêndios florestais quase triplicaram, passando de 16 mil para 42 mil casos por ano, e isso só aumenta. Essas queimadas abrem espaço para a criação de gado, que é a principal causa da conversão direta das florestas úmidas tropicais. No Brasil, até 90% da derrubada ilegal da floresta nos anos de 2000 a 2005 ocorreu para dar lugar ao gado. Os números fazem parte de um estudo da organização Forest Trends. No Brasil, as florestas também estão dentro de propriedades privadas e, em muitos casos, o único documento que o produtor rural tem para justificar a sua plantação é um certificado de posse da terra. Eles não têm necessariamente a permissão para cortar a floresta para dar lugar a essa produção. O agronegócio tem causado várias problemáticas para a Amazônia. Uma delas é a mudança climática, consequência das diversas práticas do homem para explorar o território. Automaticamente, essas ações impactam na própria produção da pecuária, ou seja, ao mesmo tempo que o pecuarista desmata uma nova área para a produção de pastagem, ele acaba por degradar o solo e impossibilitar futuramente aquela área. Dessa forma, temos que reinventar a maneira que manejamos os recursos naturais para a pecuária na Amazônia, para uma proposta de pecuária sustentável, que se define por trabalhar alternativas econômicas com boa prática pecuária e agrícola de baixa emissão de carbono e que também não desmatem novas áreas de floresta.
para assim sustentar o mercado atual e não prejudicar as gerações futuras. Para reinventar a pecuária na Amazônia, é necessário introduzir algumas práticas de sustentabilidade. Baseado no projeto Solidariedade Brasil, existem alguns pilares estratégicos para chegarmos a esses objetivos. Sendo assim, é importante que hajam visitas técnicas individuais com pessoas preparadas para oferecer assistência aos produtores, treinamento com cursos capacitadores para os pecuaristas, seus empregados ou suas famílias, o incentivo no uso de ferramentas tecnológicas a seu favor, como as redes sociais e unidades demonstrativas, para comprovar a sua eficiência. Existem também algumas ferramentas que ajudam a recuperar e cuidar das fazendas já existentes para que estas mantenham a produção atual ou até aumentem o seu rendimento. Para isso, o produtor poderia utilizar de alguns métodos isolados para melhorar aos poucos a produção ou inseri-los em conjunto para obter um melhor retorno. Dessa maneira, temos um melhoramento genético do rebanho, trazendo animais geneticamente mais adaptáveis ao ambiente, o pastejo rotacionado, que diminuiria a degradação do solo, mantendo um ritmo para que o pasto seja consumido e renovado, o manejo da fertilidade do solo e do pasto, investido em produtos para fornecer ao solo nutrientes que o mesmo não produz sozinho, instalação de coxo e bebedouro para melhorar a nutrição e a sanidade dos animais e assim melhorar a produtividade e contribuir para que aquela terra continue produtiva. Sustentabilidade também traz ao produtor o selo de qualidade que deve ser incentivado pelo consumidor e estabelecimentos. E assim, com os produtores aderindo a uma produção correta e com selo, o Brasil se torna uma potência de exportação para dentro do país e para o mundo, ganhando valor no mercado como um exemplo de agricultura regenerativa, vendendo não somente alimentos de qualidade, mas também a preservação. Com tudo isso, existem duas grandes dificuldades: a fiscalização das derrubadas ilegais e a falta de incentivo financeiro aos produtores. Para esses tipos de tratamento e projetos, é necessário de R$ 2 a R$ 5 mil para cada hectare de pasto. Por isso, é preciso que haja o apoio do governo e de instituições, como o do projeto Pecuária Verde, feito em Paragominas, que surgiu em 2009, incentivando a pecuária sustentável e o bem-estar animal, no qual o objetivo foi promover cadeias produtivas sustentáveis e socialmente inclusivas, levando esse conhecimento desde os grandes fazendeiros e cooperativas aos pequenos produtores familiares.